Olá, seja muito bem-vindo aqui na APMP. A nossa convidada é a Procuradora de Justiça, Tereza Cristina Maldonado Caturchi Exner. A doutora Tereza, eleita pelo Colégio dos Procuradores no último dia 7 de novembro, é a primeira mulher na história do Ministério Público a assumir a Corregedoria Geral. Doutora Tereza, parabéns pela magnífica eleição. Muito obrigada, Dora. Agradeço bastante. É uma alegria também estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito a oportunidade dessa entrevista e desse contato com todos os nossos colegas. Doutora, como a senhora recebeu a notícia, até na questão da responsabilidade de assumir um cargo que tem como prerrogativa fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público? Olha, Dora, realmente a eleição, para mim foi um momento já repeti isso e vou repetir inúmeras vezes, de uma imensa emoção. Realmente receber 249 votos dos integrantes do Colégio de Procuradores, dados a mim e ao colega Motauri, que é o meu vice-corregedor, colega também a quem eu agradeço muito, né, o compartilhamento dessa empreitada, foi algo realmente emocionante que nos honrou muito. Junto com essa emoção, com essa honra, evidentemente, a grande responsabilidade, não é, de seguir na trilha de todos os que nos antecederam na corregedoria, né, desde o primeiro corregedor lá em 1955 até hoje, com o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, com quem eu tive a honra também, a alegria, não é, de poder trabalhar ao longo de 4 anos como vice-corregedora. Então foram anos de muito aprendizado, evidentemente, e que me dão a possibilidade nesse momento de assumir essa elevada função, essa destacada função, e digo destacada não porque eu vá exercê-lo, ou em razão de quem exerce o cargo, destacada em razão da sua importância, não é, diante da sociedade e do próprio Ministério Público, porque a Corregedoria, na minha avaliação, é ela que faz um trabalho de orientação dos promotores e também de fiscalização, inclusive todos sabemos, quando necessário punindo, embora a nossa primeira meta seja sempre a da orientação. A Corregedoria, na minha avaliação, ela faz o seguinte, ela cuida, a nossa forma, não é, vamos dizer assim, de contribuir para o futuro, é cuidar muito bem do presente. E é essa, vamos dizer assim, a marca que eu quero deixar realmente registrada, de orientação, de fazer com que os promotores cada vez mais se apropriem daquilo que nos foi dado, né, em termos constitucionais, da luta em defesa da sociedade, da cidadania, dos direitos difusos, coletivos, da luta contra a criminalidade. Acho que todo o trabalho que já vem sendo, ao longo de todos esses anos, tão bem feito pelo Ministério Público, pode sempre melhorar e pode sempre avançar. E nessa linha que nós, na Corregedoria, eu, Dr. Motauri e toda a assessoria que vai continuar conosco, é que queremos batalhar e queremos ter como foco. E a senhora atuou como vice, já nos últimos 4 anos, Sim. Além da história de todos os ex-corregedores, também essa bagagem que a senhora adquiriu nesses últimos anos. Perfeito, né? Isso realmente auxilia muito, né? Nos permite já, com as experiências adquiridas, saber aquilo que pode ser melhorado, aperfeiçoado, né? Naquilo que poderemos avançar mais. Então isso realmente é algo muito bom. E tomara, quero que seja muito bom para esses próximos 2 anos. Será. O fato de a senhora ser a primeira mulher à frente do cargo da Corregedoria, a senhora acredita que dar continuidade ao trabalho que as suas colegas começaram lá atrás, na fase da Constituinte? Olha, com certeza, Dora, acho que você expressou com perfeição. Eu acredito que nenhum de nós constrói nada sozinho, né? Nós nunca atingimos qualquer objetivo que seja sozinhos. E então eu considero que esse momento em que eu cheguei aqui,
a fortuna, né, me concedeu a alegria de ser a primeira mulher corregedora do Ministério Público de São Paulo, desse grande Ministério Público, que é o Ministério Público de São Paulo, do qual eu me orgulho muitíssimo de pertencer. Mas, evidentemente, que esse é um trabalho que começou lá atrás, né, com todas as mulheres que integraram a nossa carreira. Vamos lembrar sempre da nossa pioneira, a doutora Zuleika Sucupira, né, que é um nome que não podemos jamais nos esquecer, e todas as outras eu não vou nominá-las, porque para não incorrer no erro de eventualmente esquecer de uma ou outra, mas tantas mulheres que vieram aí na luta, dentro da nossa instituição, contribuindo com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação, não é? E, sem dúvida nenhuma, também as mulheres que trabalharam lá na Constituição de 88, costumo sempre lembrar, acho que eram 26 deputadas federais, salvo engano, nenhuma senadora, mas deputadas federais, e todos os grupos de mulheres que ali estiveram presentes. Não é? Quando você fala aí, por exemplo, da luta da anistia, pela anistia, em várias outras lutas contra a tortura, sempre a presença de mulheres. Então, eu acho que isso é uma evolução natural da sociedade e, claro, com a participação de todas nós, é uma luta que continua, né, tanto a causa feminina como tantas causas aí que nós temos relativas à minoria, são lutas que prosseguem, mas com uma evolução natural e aqui, como eu disse, por feliz coincidência, estava eu aqui justamente no mesmo ano em que a nossa Constituição completou 30 anos, a nossa Constituição Cidadã, né? Isso também é algo bastante interessante de ser anotado, me parece. E com relação à Constituição, 30 anos, a senhora acha que, com relação ao Ministério Público, precisa alterar alguma coisa, precisa mudar ou avançar? Como a senhora vê? A senhora acha que funcionou no que tange o Ministério Público mesmo? Funcionou? Olha, eu acho que sim, eu acho que nós construímos o nosso Ministério Público, é um Ministério Público único, né? Eu acho que todos os nossos colegas, não só do Ministério Público de São Paulo, mas muitos do Ministério Público de São Paulo, mas também de outros ministérios públicos que contribuíram para a formatação da nossa feição, da feição ministerial na Constituição, foi muito feliz, foi uma visão assim, muito avançada para o tempo em que isso foi realizado, lá no final dos anos 80. E eu acho que o Ministério Público vem, sim, dando conta de muitas das atribuições que lhe foram conferidas pela nossa Carta Magna. Evidentemente, há sempre correções a serem efetuadas, há sempre mais espaços para avançar, mas eu, sinceramente, tenho que, de uma forma geral, num balanço, vamos dizer assim, bastante singelo, né, do ocorrido, eu acho que o Ministério Público contribuiu muito, inclusive, para a mudança do perfil da própria sociedade, não é? E eu acho que do mais importante, dentre tantas atividades importantes que na área penal, por exemplo, o combate à criminalidade organizada, mesmo a criminalidade violenta, o combate à corrupção, que recentemente, inclusive, com a Lava Jato, que é a operação mais conhecida, eu acho que resgatou perante a própria sociedade a importância do Ministério Público na área criminal, que é a área naquela em que somos protagonistas exclusivos, né? E, sem dúvida nenhuma, acho que surge agora como de uma grande importância a necessidade desse trabalho cada vez mais cooperado entre a área criminal e as demais áreas, as áreas da área de difusos, vamos dizer assim, a área do patrimônio público, com a área de habitação, com a área do meio ambiente. Eu acho que esses trabalhos coordenados, que, se você até me permite, Dora, eu me lembro que quando eu estava aqui na Asdrubal, quando o Ministério Público ainda estava aqui na Asdrubal, eu trabalhei na Promotoria Criminal há muito tempo, isso nos anos 90, né? Ali a gente já tentou fazer, naquela época, eu fui secretária durante um tempo da 6ª Promotoria, fazer um trabalho para que promotores da área criminal e que atuassem, por exemplo, no meio ambiente, que atuassem na época da cidadania, se chamava Promotoria de Cidadania, o que hoje é Patrimônio Público, já começassem a fazer um trabalho conjunto. Agora, é claro que isso vem numa evolução contínua e eu acho que nós estamos num momento em que tudo isso amadureceu e vem dando bons frutos. Na minha avaliação,
em sua grande, podemos afirmar que vem dando bons frutos. Volto a dizer, claro, há sempre necessidade de correções, há sempre necessidades de avanços, mas no geral, volto a repetir, o balanço para mim é muito positivo. Tenho muito orgulho de ser do Ministério Público de São Paulo. Voltando um pouquinho ao cargo, né? Corregedor-geral tem direito a alguns assessores, promotores ou promotoras de justiça. Como é feita a seleção desse grupo que vai auxiliá-la nas correições previamente agendadas? Olha, aqui nós temos, aqui nós trabalhamos com 12 assessores, que é um número até, isso foi dito aqui pela própria Corregedoria Nacional, numa visita que nos fizeram há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, é um número até pequeno para o tamanho do Ministério Público de São Paulo. Mas nós mantivemos esse número de 12 assessores até para, na linha daquilo que vimos defendendo como coerência, né, que o Ministério Público de São Paulo não pode inchar. Né? Aliás, nenhum Ministério Público pode inchar, porque inchaço é doença. Nós precisamos crescer, crescimento é algo saudável. Então, nós vimos mantendo esses 12 assessores. E, na época, já o Dr. Paulo Afonso e eu, como vice-corregedora, nós sempre priorizamos, e isto continua sendo feito, colegas. Claro, tem as limitações na lei, que tem que ser da mais elevada entrância, né? Mas colegas com destaque em variadas áreas de atuação. Porque isso é importante para o nosso trabalho se desenvolver da melhor forma possível. Nós vamos fazer correições ou visitas em promotores que trabalham na área criminal, na área de família, civil interveniente, difusos e coletivos, enfim, em várias áreas, eleitoral. Então nós precisamos ter promotores que sejam, vamos dizer assim, experts nessas áreas. E foi nisso, sempre com essa visão, que nós procuramos montar a assessoria. Fico muito feliz com o fato de que desses assessores, a grande maioria vai continuar me acompanhando. Eu sei que para eles não é um trabalho fácil, é um trabalho espinhoso, demanda muito deslocamento, viagens, atenção impressionante, porque durante as correições são horas de trabalho ali, de dedicação absoluta. Então é um grupo de colegas, esses 12 que nos acompanham, desses 10 ficarão e 2 por motivos que são, enfim, eminentemente pessoais, vão sair. Mas eu agradeço a todos eles e a cada um, né, pela dedicação ao longo desses anos. E o que eu posso dizer é sempre isso, é a tranquilidade de ter colegas que realmente saibam fazer uma avaliação segura dos vários cargos que nós correcionamos ao longo do ano, né? Cada ano nós temos um calendário. E esses que vão ficar continuam nessa mesma, os 2 que virão também nós seguimos essas mesmas características, essas mesmas, vamos dizer assim, esses mesmos predicados. E o fato também que nós sempre procuramos manter essa proporção também aqui de 6 homens e 6 mulheres. Que é algo que começou com o Dr. Paulo Afonso, que evidentemente eu também mantenho, porque eu acho que é um olhar interessante, porque homens e mulheres se complementam. Né? Nós somos, evidentemente, temos as nossas diferenças, que é natural, mas são diferenças que são importantes quando agrupadas, para que a gente possa ter uma visão mais, como é que eu posso dizer, mais completa, de situações das mais variadas. E então eu acho que isso eu busquei manter, pretendo manter, vem dando bons resultados. E eu acho que também é um aprendizado, né? Trabalharmos sempre juntos. E como eu costumo dizer, nós somos diferentes, o problema é quando essas diferenças geram desigualdade ou discriminação. Agora, de resto, aqui nós temos tido, com a graça de Deus, realmente, em que pesem todas as dificuldades dos trabalhos da Corregedoria, um relacionamento bastante harmônico, bastante amistoso, o que é importante para nós também. Este ano, a PMP fez várias campanhas para celebrar os 80 anos de sua fundação. E dentre as campanhas, a valorização do trabalho do promotor de justiça e a percepção da sociedade. Dentro desse tema, qual será o maior desafio da sua gestão? Cada vez mais, como eu já disse
o olhar da sociedade, da mesma forma que o Ministério Público, acho que com o seu trabalho, com seus envolvimento cada vez mais próximo com a sociedade, audiências públicas, enfim, vem de alguma forma ajudando a mudar um pouco a sociedade. É claro que a sociedade também fica mais atenta a cada um de nós, né? Então, por exemplo, eu acho que um desafio desses tempos atuais são os recursos tecnológicos. Eles são muito bons, mas eles também acabam muitas vezes nos trazendo alguns tipos de problemas. O Facebook, por exemplo, e toda a sua repercussão, né? Porque o que se coloca no Facebook é raro a gente dizer, mas é privado, porque acaba ganhando uma amplitude. Então isso é algo que muitas vezes nós temos tido aqui problemas na corregedoria. Junto com isso, com a questão do próprio Facebook, nós temos todo esse processo novo, processo digital, que é algo que também vem trazendo muitas dúvidas. Eu particularmente tenho absoluta certeza que ao final, com tudo implementado, será, bom, além de ser muito bom, é algo inevitável, vamos dizer assim, né? Um caminho sem volta. Goste ou não, é um caminho sem volta. Mas esse começo, realmente, problemas, há uma série de situações a serem adequadas, né? Mas eu acho que o trabalho da corregedoria vai ser sempre nesse sentido, no sentido da orientação, tentando mostrar a todos os colegas que nós temos que estar absolutamente disponíveis à população, porque também há essa questão do recurso tecnológico. Hoje mesmo, o próprio Corregedor Nacional, que esteve aqui hoje de manhã para uma palestra, está essa semana em São Paulo, nos disse com todas as letras sobre a questão, por exemplo, do teletrabalho, não é? Que é algo que em algumas situações, evidentemente, que pode ser aceita, mas que jamais e nesse ponto concordamos integralmente com a fala do Dr. Rochadel, isso jamais pode prescindir da presença do promotor no seu gabinete para o atendimento direto ao público. Isto nada, jamais, em tempo nenhum, isso poderá ser superado, porque a presença ali do promotor, que é aquela, eu costumo dizer, muitas vezes é a única face humana do Estado que o cidadão tem acesso. Digo humana mesmo, humana de carne e osso. Porque tudo é computador. Computador, né? Cada vez mais é computador. Muitas vezes, se você não consegue um acesso rápido a uma autoridade, por N situações, não é uma crítica, mas é algo que existe. E o promotor não. O promotor está ali e tem que estar ali, à disposição para ouvir o cidadão, para estar presente, para se integrar, porque o Ministério Público, ele não existe sem a sociedade. Ele não existe sem uma comunicação direta, uma comunicação clara, uma comunicação empática com a comunidade. Né? O promotor de justiça que não se apropria da sua própria comunidade, que não vivencia a sua própria comunidade, né? Que não tem aquele olhar de indignação diante de sentimentos, de situações de injustiça que vê acontecer, não é promotor de justiça. Né? E o Ministério Público não é Ministério Público. Ou até se tornaria desnecessário se isto viesse a ocorrer. Então, esse é um outro trabalho que a Corregedoria tem sempre em mente levar adiante. Dizer, olha, por favor, se comunique com a sociedade, converse com a população que depende da sua assistência. Isso é fundamental para nós. Bom, para finalizar, nós estamos aqui pela PMP, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel da associação aí na carreira dos seus associados, dos membros do Ministério Público. Olha, Dora, eu realmente acho que nós tivemos excelentes presidentes, a nossa associação de classe é das mais representativas, atuantes, não é? Não posso esquecer aqui, não quero cometer injustiça com nenhum, mas o querido Barra, o Washington Barra, que eu sempre me lembro dele quando eu entrei no Ministério Público. Ele era uma pessoa um colega extremamente apoiador. Quantas vezes liguei para o Dr. Barra, né? O Barra, depois amigo querido. Por favor, me ajuda nisso. Olha, como é que eu faço tal coisa? Era uma pessoa assim de uma generosidade muito grande. E ele e tantos outros
presidentes aí que estiveram aqui ao longo do meu tempo. Eu tenho fazer 32 anos de Ministério Público. E agora o doutor Molineiro, que também fez uma gestão estupenda, merecedora de aplausos, não é? E faz como seu sucessor um colega que eu simplesmente sou absolutamente fã, um colega admirável, um colega esforçadíssimo, também de extrema competência, que é o doutor Paulo Penteado. Então, o que eu posso dizer como associada é que eu sempre me senti muito bem representada, né? E tenho também muito orgulho e muito sentimento de pertencimento a essa associação e a esse grupo de colegas que congrega os da ativa e também os aposentados, né? Que são colegas que devem também ser sempre lembrados, porque se nós chegamos aqui, eles fizeram parte de todo esse passado. Então, também os colegas aposentados que merecem todo o nosso respeito. Eu acho que a associação, nesse ponto, faz a defesa das nossas prerrogativas com muita dedicação. E o que eu desejo é, além de cumprimentar o doutor Molineiro pela gestão, muita sorte, muito sucesso ao doutor Paulo e a toda a diretoria, que a partir do ano que vem estará aí à frente da nossa entidade de classe. Bom, para a senhora também, né, doutora? Muito obrigada, Eu agradeço muito a entrevista, muito honrada com esse momento. Da mesma forma, eu é que agradeço.